Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo no dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães oferecidos a Deus? Ora, nem Davi, nem os que estavam ali com ele, era permitido comer os pães. Eles estavam reservados somente para os sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam no sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia, não o sacrifício, não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei de sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é Senhor do sábado. Por isso, ele tem poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como uma atitude fundamental de Deus para com os homens. O que vale não é você ter a lei a seus pés. O que vale não é você seguir a lei aos seus pés. Aliás, uma pessoa que muito segue a lei, uma pessoa que é muito regrada, uma pessoa que faz aquilo e quer que os outros também sigam essa lei, é uma pessoa que não age na misericórdia. Porque muitas das vezes a misericórdia nos propõe a ir além da lei. Eu costumo falar aqui que a misericórdia faz com que a gente rompa fronteiras. E é verdade isso. Nós, muitas das vezes, com misericórdia, acabamos rompendo fronteiras que muitas das vezes não é permitido, mas que em uma certa situação acabamos fazendo. E é exatamente esse o contexto do Evangelho de hoje. Jesus e seus discípulos estão com fome. Então eles apanham espigas de trigo para fazer o pão e comer. Porém, os fariseus estavam observando. E aí é que vem o primeiro ponto do evangelho de hoje. Os fariseus sempre tinham a missão de observar os erros e tropeços das outras pessoas. Eram como se fossem os olheiros de Deus. Ficavam o tempo todo observando para ver se a pessoa vai errar. Para quando ela errar, interrogar a pessoa da mesma forma que interrogaram Jesus. Na nossa vida, os olheiros, os fariseus se atualizaram, né? Mudaram de forma. Mas sempre na missa tem um que está olhando o erro, seja do sacerdote, seja do padre que está celebrando a missa, seja do coroinha que está ao lado, seja do ministro que está ajudando. Para quê? Para na hora que acabar a missão dele é criticar a pessoa e não falar bem da pessoa. E não somente na missa, no nosso cotidiano. Sempre vai ter alguém que vai observar o nosso erro. Como nós fazemos então para comportar-se com essa pessoa? A gente age na misericórdia ou a gente age na antipatia? Na reciprocidade, a palavra que está sendo muito usada durante essas semanas. A gente age na amizade ou na reciprocidade? Palavra essa que está sendo usada muito nessas semanas.
O Evangelho de hoje nos convida a agir na humildade e usar uma terceira opção. Vejam a forma como Jesus diz. Jesus utiliza da sabedoria. E é aí que vem o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Para nós respondermos uma pessoa, primeiramente a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa ter ciência do que a gente está fazendo. É por isso que em um discurso dissertativo, ou seja, em uma redação, que muitos fazem quando vão prestar vestibular, essas coisas, nós devemos utilizar de argumentos. Argumentos que comprovam a nossa tese. Não adianta somente eu falar que aquela comunidade é bonita. Eu preciso falar o porquê que ela é bonita. Não adianta eu falar que aquela pessoa é inteligente. Eu preciso falar o porquê que aquela pessoa é inteligente. Senão a minha tese não é comprovada. E é isso que Jesus quer fazer no Evangelho de hoje. Utilizar da sabedoria para comprovar aquilo que ele fala. Porque somente dizer, porque eu quero, porque eu sou o filho de Deus, não muda. E é isso que é o mais interessante. Para Jesus até mudaria, porque ele era o filho de Deus. Mas ele utiliza da sabedoria que lhe foi confiada. Mesmo nós sendo as pessoas mais honestas do mundo, nós precisamos utilizar da sabedoria para certas ações. Porque senão a gente vai ser passado de idiota. E aí nós vamos para o segundo ponto. A misericórdia também exige do nosso coração um sincero. A misericórdia utiliza de nosso coração um sincero amor para com o próximo. Se a gente tem misericórdia e a gente não tem amor, a gente não tem a misericórdia. Para ter a misericórdia, então, eu preciso de ter este amor. Eu preciso de ter esta humildade para com o outro. E o amor é um dos principais pontos deste evangelho hoje. Jesus ordena que os discípulos peguem as espigas. Porque ele teve amor e compaixão. Poderia ele ter falado, não, a gente vai seguir a nossa viagem, depois vocês comem? Poderia. Mas ele utilizou da misericórdia, porque os discípulos estavam cansados. Quantas vezes nós tivemos amor pelo outro? Ou quantas vezes nós deixamos de ter amor pelo outro porque a gente precisava fazer aquilo e a gente não podia fazer aquilo? A gente não podia fazer aquilo outro. A gente tinha que seguir aquela lei, aquela regra. O amor muda a fronteira. E, aliás, dentro de um coração misericordioso, o que mais tem é o amor. Dentro de um coração misericordioso, o que mais reina é a compaixão para com o outro. Porque ele não está preocupado em você mesmo, ele não está preocupado em si mesmo. Ele está preocupado em ajudar o outro com aquilo que ele tem. É isso que funciona num coração misericordioso. Além da sabedoria, então a gente tem que usar do amor. E do terceiro ponto do evangelho de hoje. Somente Deus é o Senhor do sábado. E nada mais. Por que nós devemos colocar isso em evidência? Porque tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes a gente acaba esquecendo disso e fazendo coisas que não podem ser feitas. Fazendo coisas que muitas das vezes a gente acaba se equivocando. Quem nunca faltou à missa uma vez para poder ir no churrasco? Isso não é problema. O problema é quando eu deixo de ir na outra porque eu estou com preguiça. Veja bem, eu não estou falando em faltar um domingo, até porque nós temos praticamente 10 missas durante o dia. Sábado tem um monte e domingo também tem.
Não tem problema você faltar domingo de manhã, porque tem muitas e muitas missas ao seu redor que você pode ir, cumprindo o seu preceito. O problema é quando eu deixo de ir em todas elas porque eu tô com preguiça, porque eu tô cansado, porque eu acabei de sair do serviço. Eu não vou nessa não porque eu acabei de sair do serviço. Não vou nessa porque eu tô cansado. Não vou nessa porque é muito cedo. Não vou nessa porque é muito tarde. Não vou nessa porque aquele cara ali fala demais. Pois é. E aí a gente acaba deixando. A gente acaba passando pra frente, passando pra frente, passando pra frente. Quando a gente vê, 8 horas da noite. Já não tem mais como ir na missa. Por conta de preguiça. E às vezes a gente pensa que seria melhor a gente ter largado o churrasco para poder ir na missa. Seria melhor ter largado aquela desejo de ir para outros lugares para ir na missa. Porque aquele horário que a gente pegou era melhor. Quantas e quantas vezes? É interessante colocarmos isso em nosso coração. Quantas e quantas vezes deixei Jesus para segundo plano? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.